Boa madrugada para todos os meus colegas e as minhas colegas madrugadoras. Para você que está nesse momento de insônia, buscando o sono profundo. Hoje eu separei um texto para leitura, que é um texto interessante. Estava conversando com uma amiga. E ela me revelou esse texto de um site chamado Café com Sociologia. Já fica aí a minha propaganda gratuita. Esse site é um blog, mas tem um Instagram também, Café com Sociologia. São de dois professores que usam a internet para divulgar informações e textos, reflexões sociológicas. Bem, são dois professores. E aí eles tentam fazer o material uma coisa assim mais divertida às vezes. No Instagram estão sempre colocando alguma charge ali, né? Utilizando um pouco também da descontração para ensinar sociologia. E aí me foi revelado por essa amiga esse texto, que é Por que o sapo não lava o pé? Respostas engraçadas de intelectuais, que foi um texto escrito pelo próprio Cristiano Bodin, que é um dos sociólogos responsáveis por esse site. Então, assim, qual que é a estrutura aqui desse texto? Porque o sapo não lava o pé? Explicações de vários intelectuais. Então, ele coloca aqui o nome de um intelectual do pensamento social e em seguida vem uma explicação de por que o sapo não lava o pé segundo aquela pessoa, segundo aquele intelectual. E aí a gente ficou pensando, nossa, tipo, olha, são vários intelectuais aqui. É um texto que, ao mesmo tempo que não é grande, não é pequeno demais. Então, a pessoa gastou muito tempo fazendo isso aqui. Muito tempo. Ela tá assim. Eu acho que ela. Eu acho que é uma pessoa que não tinha uma louça para lavar, não tinha uma carteira de trabalho, não sei. Acho que. Quer dizer, o texto eu não sei se é do Cristiano Bodin, né? Ele publicou, mas no final aqui tem uma nota. Deixa eu ler a nota. Não, autor desconhecido. Acho que ele copiou isso aqui de algum lugar. Menos mal. Agora a gente sabe que o desocupado não era o professor Cristiano Bodin, até que, porque como ele postou isso aqui, ele estava ocupado postando, né? Mas não escrevendo tudo. Enfim. Então vou ler aqui, porque é o que interessa é esse conteúdo. Esse conteúdo do que os intelectuais diriam, por que o sapo não lava o pé. Então já vejamos que já começa bem. Já começa muito bem, porque já começa com um intelectual dos mais fortes aí, que é o Karl Marx. Então, vem Karl Marx e diz aqui, por que o sapo não lava o pé? A lavagem do pé, enquanto atividade vital do anfíbio, encontra-se profundamente alterada no panorama capitalista. O sapo, obviamente um proletário, tendo de vender sua força de trabalho para um sistema de produção baseado na detenção da propriedade privada pelas classes dominantes, gasta em atividades produtiva alienada ao tempo que deveria ter para si próprio. Em consequência, a miséria domina os campos e o sapo não tem acesso à própria lagoa, que em tempos imemoriais fazia parte do sistema comum de produção. E aí, em seguida, tem a reflexão do Friedrich Engels, que é assim, Friedrich Engels, dois pontos. Isso mesmo, só concordando com Karl Marx.
eu quero ressaltar algumas coisas aqui, muito interessantes, assim, né? Que realmente eu concordo com a análise do Marx, nessa análise por que o sapo não lava o pé, porque o sapo ele é um trabalhador, é um proletário. E aí o sapo ele não lava o pé porque ele tá, por ser proletário, ele não tem o tempo hábil, o tempo de sua vida, o controle social do tempo da sua vida para poder se dedicar ao cuidar de si. É cuidar de si que eu tô pegando essa frase aí, parece do Michel Foucault, ele tem essa filosofia do cuidar de si, não tem nada a ver, só foi uma frase parecida. Do cuidar de si. Então isso é muito interessante. E aí fala também que, que a miséria domina os campos e o sapo não tem acesso à própria lagoa. Porque o sapo ele deveria ter acesso aos meios básicos de produção, reprodução e cuidar da sua vida e do cuidar de si, mas ele não tem porque o capitalismo graça por toda o campo e priva do trabalhador os meios necessários para a produção da sua vida e do seu bem-estar. E aí, em consequência disso, não tem como lavar o pé. Né? E aí eu achei uma injustiça, eu quero marcar uma injustiça aqui, que é com o Engels, que ele colocou aqui só como uma pessoa que concorda com Marx. E assim, o Engels, de fato, na academia ocidental, não sei se ocidental é a palavra certa, mas aqui no Brasil, Estados Unidos e etc., ele é um autor que é sempre visto como uma sombra do Marx, né? Tá ali acompanhando o Marx e tal. E não se destaca a produção do próprio Engels, né? Tirando aquele livro da A Origem da Propriedade Privada e não sei o que, do Engels, que foi um texto que ele escreveu antes do Marx, que é bem conhecido, bem lido, mas outros textos do Engels são bastante obscurecidos, né? Pelo menos aqui no Brasil e creio que nos Estados Unidos e outros locais também, mas creio que na Alemanha seja bastante lido ou em outros locais também os textos do Engels, Engels que teve uma produção muito prolífica também. Eu pessoalmente não conheço, assim. Eu sei que o Engels teve uma grande produção, além da parceria com o Marx, só que exatamente por vir de uma educação deficitária nesse sentido, de que apagam Engels na própria academia, eu não conheço muito, para ser sincero, mas do que eu estudei, assim, em palestras e etc., o Engels tinha uma produção muito interessante, uma produção ali do pensamento militar muito interessante, ele que escrevia muita coisa sobre o pensamento militar. Assim, o Engels é muitas vezes visto como a sombra do Marx, mas assim, a gente tem que lembrar que foi o Engels que terminou de escrever o Capital, né? Porque o Marx morreu, deixou inconcluso muita coisa, e ele terminou de escrever o Capital. Ele escreveu esses livros, esses textos, né, de teoria militar também, muito importante. Eu nunca li, eu pretendo ler no futuro próximo. É, mas ele é bem esquecido, né? O Engels, coitado dele. Pois é, vamos continuar aqui com por que o sapo não lava o pé. Resposta do Michel Foucault. Então, ele diria o seguinte: em primeiro lugar, creio que deveríamos começar a análise do poder a partir de suas extremidades menos visíveis, a partir dos discursos médicos de saúde, por exemplo. Por que deveria o sapo lavar o pé? Se analisarmos os hábitos higiênicos e sanitários da Europa no século XII, veremos que os sapos possuíam uma menor preocupação em relação à higiene do pé, bem como de outras áreas do corpo. Somente com a preocupação burguesa em relação às disciplinas, domesticação do corpo do indivíduo, sem a qual o sistema capitalista jamais seria possível, é que surge a preocupação com a lavagem do pé. Portanto, temos o discurso da lavagem do pé como um sinal sintomático da sociedade disciplinar. Assim, esse é o segundo textinho, né? E são
eu tô gostando muito desse textinho aqui, porque eu tô pensando que dá pra usar isso aqui numa prova pra explicar realmente o pensamento dos pensadores, das pensadoras sociais, em um contexto bem didático e tal, fazer um exercício. Assim, pô, vou colocar um textinho aqui, aí eu quero que vocês identifiquem os conceitos e expliquem os conceitos de cada autor, de cada autora. Negócio legal, mas para quem já leu Michel Foucault, né, o texto começa em primeiro lugar, creio que deveríamos começar a análise a partir de suas extremidades menos visíveis. Análise do poder a partir de suas extremidades menos visíveis. Então, o Foucault ele tinha análise do micropoder, né, e de como o poder ele circula na sociedade e entre as pessoas, e que às vezes a gente gasta muito tempo observando o macropoder, então as formas de poder mais visíveis dentro da sociedade e tal. E ele defende que existe todo um aparato de poder que acontece a partir das pequenas ações, das pequenas relações sociais. Então, por isso que ele fala aqui de começar a análise a partir de uma análise do poder, a partir das suas extremidades menos visíveis, como, por exemplo, o discurso médico. A gente não vê o discurso médico como um discurso de poder. Quando a gente pensa em poder, a gente pensa nos grandes políticos, nas grandes empresas e pessoas de influência, por exemplo, um padre, né? Um padre é uma pessoa de poder, porque é uma pessoa que representa uma tradição, domínio de uma tradição e etc. Mas aí o Foucault ele sempre apela para esse poder que está mais entrelaçado no cotidiano, nas pequenas coisas, né? Como, por exemplo, no discurso médico. O Foucault ele gastou muito tempo pensando sobre a história da medicina, da saúde, da sexualidade, e como que esses discursos da sexualidade, do, da era industrial, da medicina, atuavam como uma forma de poder que regulava e disciplinava as pessoas. O poder, ele consegue, esse é um poder que consegue, é, ao mesmo tempo que as pessoas exercem esse poder, elas também incorporam as predisposições do poder que elas sofrem e elas reproduzem sozinhas essas disposições. Né? Então, aí por isso ele fala, por que deveria o sapo lavar o pé? Se analisarmos os hábitos higiênicos e sanitários na Europa do século XII, os sapos não lavavam o pé. Então, por que que hoje eles lavam, né? Enfim. E aí ele faz essa relação com a disciplina, né? Que a sociedade industrial, né? Ele fala que é somente com a preocupação burguesa surge a necessidade do sapo lavar o pé, porque a sociedade burguesa é uma sociedade da disciplina, da domesticação do corpo. Então, o capitalismo, o Foucault defende que o sistema capitalista, ele, mais do que qualquer outro sistema, é um sistema disciplinar, de um poder disciplinar sobre os corpos das pessoas. Não que não existisse sistemas de disciplina em outras sociedades, é claro, mas que o Foucault vai falar que o poder através da disciplina e da domesticação do corpo, na sua maneira mais bem acabada e dispersa em em toda a sociedade, ela vem com o capitalismo. E que existem vários discursos que estão domestificando o corpo. E um deles é a medicina. A medicina diz como você deve se portar, como deve ser a higiene, mas sempre está vinculada a uma noção da sociedade capitalista, da produção, da economia, de ações e etc. Enfim, faz muito tempo que eu estudei Foucault e eu não lembro muito do Foucault. Tenho que ler de novo Vigiar e Punir. Próximo texto, Max Weber.
Então, o que o Max Weber vai pensar do pé lavar o sapo? A conduta do sapo só poderá ser compreendida em termos de ação social racional orientada por valores. A crescente racionalização e o desencantamento do mundo provocaram no pensamento ocidental uma preocupação excessiva na orientação racional com relação aos fins. Eis que, portanto, parece absurdo à maior parte das pessoas o sapo não lavar o pé. Entretanto, é fundamental que seja compreendido que, se o sapo não lava o pé, é porque tal atitude encontra-se perfeitamente coerente com o seu sistema valorativo, a vida da lagoa. Então, muito interessante aqui esse do Weber, que trabalha também com vários conceitos. Eu estou achando muito legal esses textos, porque realmente é muito legal de você pegar um texto desse. Por exemplo, eu trabalho Max Weber com os meus alunos, eu trabalho Karl Marx, Michel Foucault não. Mas pegar esse texto e passar uma atividade, né? Leia esse texto, encontre os conceitos que a gente estudou desse autor e explique o que eles são, por exemplo. É um exercício muito legal, acho que eu vou até fazer isso. Ou você que está escutando aí que é professor ou professora também pode fazer isso aí. Mas é que ele falou, a conduta do sapo só poderá ser compreendida em termos de ação social. E para o Weber, um dos conceitos principais é o conceito de ação social. Toda ação, para o Weber, a ação do indivíduo, ela, na maioria do tempo, está posta num jogo, num xadrez social, onde a minha ação, ela sempre tem, primeiro, um significado. Você não age sem significado, mesmo que você não perceba. Mas toda ação, tudo que você faz tem um significado. Você imbui a sua ação de um sentido. Esse sentido, ele é social na medida em que a sua ação ela não acontece no vácuo, mas ela sempre acontece em um contexto onde outras pessoas percebem ou serão influenciadas, direta ou indiretamente, pela sua ação, quer você queira, quer você não. Então, você, ao agir na sociedade, age não só colocando um sentido na sua ação, mas esperando que a sua ação, que o sentido da sua ação, ele seja compreendido por outras pessoas, porque senão a sua ação não faz sentido. Ela não tem para quê, né? E aí, enfim, então se espera que exista uma interlocução do sentido que você atribui à sua ação, ao que você está fazendo, com que as outras pessoas podem entender, com que elas vão entender. E aí tá. E aí o Weber, ele pensa vários tipos de ação, né? Ele explica o que é ação social. Depois ele fala, ó, tem três tipos de ação. Tem a ação social tradicional, é aquela ação que você faz pelo hábito, movida pelas tradições, você ela não é racional. Você não pensa sobre ela, você não elabora sobre ela, você só reproduz ela porque o sentido dela é reproduzir uma tradição. Aí tem a ação social afetiva, que o Weber vai dizer que é aquela ação movida pelos afetos, pelos sentimentos, né? Pelo amor, pela raiva, pela vingança. Então, o sentido da ação é um sentimento desse, algum sentimento. Então, também não tem racionalidade. E aí o Weber também vai falar da ação racional, que ele vai falar que tem dois tipos de ação racional: a orientada por valores e a ação racional com relação aos fins. Então, a ação racional com relação aos fins tentar exemplificar aqui, é muito a coisa do Maquiavel, né? Tipo, os fins justificam os meios. Então, eu tenho uma elaboração do que eu vou fazer, do sentido do que eu vou fazer, da minha ação, e o que importa é a finalidade da minha ação, a finalidade do sentido que eu dou para minha ação. Não importa os meios que eu estou colocando ali. Não são valores que que guiam essa ação racional, é só o meu objetivo. E eu tô resumindo de uma maneira muito idiota aqui, tá? Eu até não. Minha praia não é Weber também. Então, com certeza, se você já estudou Weber, obviamente você sabe que é muito mais complexo e provavelmente você entende melhor do que eu. E aí tem a ação racional orientada por valores. Então, é quando uma pessoa ela possui um valor que orienta a sua ação, que dá sentido à sua ação. Por exemplo, eu sou cristão. Então, você tem valores do cristianismo ali, que são valores racionais. O Weber vai falar, mas a religião ela é emotiva, não sei o quê. Ela tem elementos de emotividade, sim.
mas ela tem uma elaboração racional também, por exemplo, de encadeamento de ideias, de uma filosofia, etc. E aí isso cria um valor. E aí quando você orienta a sua ação em relação a um valor, é uma ação racional que está sendo significada pelos seus valores. Ah, eu sou cristão, então tipo, eu não vou matar. Eu não posso matar uma pessoa. Por exemplo, eu não posso matar o meu chefe porque que eu odeio porque é errado matar. Então tem um processo de raciocínio mais elaborado e o sentido da ação, por exemplo, não matar o seu chefe é um valor que você tem, que é o valor da vida, ele não vou matar, que está lá nos 10 mandamentos que não pode matar. Mas, por exemplo, você pode agir racionalmente em relação aos fins. Então, tem lá, eu quero matar o meu chefe, eu odeio ele. E aí você não vai matar ele. Então, a sua ação de não matar o seu chefe, né, porque não fazer uma coisa também pode ser uma ação, pode estar relacionada com, pô, se eu matar o meu chefe, eu vou ser preso. Então, como eu não quero ser preso, eu prefiro não matar o meu chefe e talvez fazer alguma outra coisa para atingir meu objetivo de me livrar do meu chefe, vamos supor. Eu vou, eu não vou matar ele, então eu vou inventar mentiras sobre o meu chefe. Sei lá, pode ser uma ação racional, só que não tem um valor ali que você está colocando, só a sua finalidade de você odiar seu chefe e não quer mais que ele fique enchendo seu saco. Enfim, aí ele defende que o sapo, ele, por viver na lagoa, ele tem valores, né? Ele vive na lagoa, então ele não precisa lavar o pé, ele tá sempre no ambiente úmido, o pé dele tá sempre lavado, vamos supor. Então ele não precisa lavar o pé. Então a ação do sapo de não lavar o pé é orientada por uma ação racional, orientada pelos valores. Não é um valor lavar o pé, porque ele está sempre limpo, vamos supor, né? E aí ele fala aqui, por exemplo, que a crescente racionalização e desencantamento do mundo provocam no pensamento ocidental uma preocupação excessiva na orientação racional com relação aos fins. Então, o que o Weber muito diz que o mundo moderno ele é caracterizado por uma crescente racionalização, uma racionalização no sentido matemático, né? A racionalidade matemática, a racionalidade aristotélica, vamos colocar assim, né? Das premissas e tal, e que essa racionalização do mundo moderno leva a um desencantamento, porque o mundo antes pré-moderno, vamos colocar assim, mundo feudal, etc., ele é marcado, por exemplo, pela religião e outras formas de compreender o mundo, até mesmo de maneira racional, mas não a partir da racionalidade matematizável, cartesiana. E aí o Weber vai defender que a sociedade moderna vai se desencantando. Os valores vão se perdendo e se dá lugar, né, a ação racional em relação aos valores vai se perdendo e dá lugar à ação racional com relação aos fins, porque a racionalidade ela se torna uma racionalidade instrumental, ela é um instrumento, uma ferramenta para você atingir objetivos e os valores eles vão ficando de lado porque faz parte do desencantamento. Os valores se desencantam, os valores religiosos ou outros valores também que não são religiosos. E, enfim, vamos pro próximo aqui. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Então, o que o Nietzsche vai falar aí do sapo? Por que o sapo não lava o pé? Um espírito astucioso e camuflado, um gosto anfíbio pela dissimulação, herança de povos mediterrâneos, certamente, uma incisividade de espírito ainda não encontrada nas mais ermas redondezas de quaisquer lagoas do mundo dito civilizado. Um animal que, livrando-se de qualquer metafísica e que, aprimorando seu instinto de realidade com a docência audaciosa, já perdida pelo europeu moderno, nega o ato supremo, o ato cuja negação configura mais nítida e difícil fronteira entre o sapo e aquele que está por vir, o além do sapo, a lavagem do pé. Nossa, cara, que viagem, puta que pariu. Nietzsche, é legal também que a forma de escrita
de cada autor, que fala assim, o que Karl Marx diria porque o sapo lava o pé. A forma de escrita é mais ou menos assim como Marx escreveria, ou Foucault, ou Weber, e o Nietzsche, no caso aqui, que na verdade é só um fluxo mental que não dá para entender nada e quer saber, eu vou pular. Eu vou pular o Nietzsche. São muitos autores aqui, então eu vou tentar ler aqui os mais engraçados, porque eu acho que agora a função do podcast é ser engraçado. Nota de Freud. Tem Immanuel Kant. Aí ele diz aqui: o sapo age moralmente, pois ao deixar de lavar seu pé, nada faz além de agir segundo a sua lei moral universal, a priorística, que descreve atitudes consoantes com que o sujeito cognoscente possa querer que se torne uma ação universal. Enfim, a questão do imperativo categórico aqui do Kant. Aí embaixo vem nota de Freud. Kant jamais lavou os pés. Uma piadinha aí. Sigmund Freud. Aí... Soren Kierkegaard, autor existencialista. Eu vou ler só os curtinhos, tá? O sapo, lavando o pé ou não, o que importa é a existência. Muito bom. Direto ao ponto, né? O que não importa discutir ou não se o sapo lava o pé. O que importa é que o sapo existe. É isso. Ele faz o que ele fizer. Que ele existe e a ação dele existe também. É isso aí. Beleza. Tem uns bem grandes aqui. Diógenes, o cínico. Dane-se o sapo. Eu quero tomar meu sol. Eu gostei. Né? Porque tem aquela história clássica do Diógenes. Diógenes, que era o filósofo aí grego, que deu origem ao Chaves, que ele morava no barril, era um cara que era desapegado aí da matéria, dos bens materiais, preocupado com o momento, com a vida ali, com os momentos, em cada momento da vida. E aí tem essa história, né, de que o Alexandre o Grande tava andando numa praia, tava atrás do Diógenes, porque queria alguma coisa com o Diógenes, queria que fosse o professor dele, sei lá, uma coisa assim. E aí o Diógenes tava deitado na praia, né, tomando o solzinho dele. E aí chegou o Alexandre o Grande e parou na frente do Diógenes, então cobrindo o sol, fazendo uma sombra ali sobre o filósofo. E aí o Diógenes continuou sentado, né, tipo assim, porra, velho, o que você tá fazendo? Aí o Alexandre falou, tipo, eu sou Alexandre o Grande. E aí pediu lá alguma coisa pra ele, o Diógenes falou, dane-se que você é Alexandre o Grande, você podia ser o Papa, a Rainha da Inglaterra, o que fosse, foda-se, podia ser Deus. Sai da minha frente que eu quero tomar meu sol. O importante é isso. Tá essa historinha aí. Vamos procurar outros aqui, pequenininho. Não, é tudo grande. É tudo grande, eu posso ler outros depois. Mas tem aqui Norberto Bobbio, Antônio Gramsci, Horkheimer e Adorno, Rousseau, Maquiavel, Descartes. Vamos ler o Descartes aqui que tá pequenininho. Nada distingo na lavagem do pé senão figura, movimento e extensão. O sapo é nada mais que um autômato, um mecanismo. Deve lavar seus pés para promover a autoconservação, como um relógio precisa de corda. É realmente bem cartesiano. O sapo tem que lavar o pé para manter sua autopreservação aí, manter certinho e tudo mais. Diógenes, tem todo um diálogo de Platão. Schopenhauer, Auguste Comte, Georg Hegel, Georg, não sei como fala em alemão. Jung, Freud, Kant, Locke. Divertido isso aqui. Legal. Gostei de ler, gostei de saber que isso aqui existe. Achei interessante. Vou usar para dar aula para os meus alunos. Estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Eu sei que a maioria das pessoas que escutam esse podcast são os meus alunos. Então você já pode fazer aí que o dever de casa é isso aí. Pode anotar no caderno. As respostas que eu dei aqui você já pode usar também, já para te ajudar a fazer
esse dever. Tá ouvindo segundo ano? O pessoal do segundo ano aí, ó, vai ver Karl Marx, vai ver Weber. A gente vai ver exatamente a ação social, tá? Exatamente os tipos de ação, ação afetiva, ação tradicional. Aqui o Marx, ó, tem a questão da alienação, tem a questão eu falei da alienação? Da alienação, das classes, ó, classes dominantes, propriedade privada. Então tudo isso aqui, ó, já viu, né? Vai cair na prova.